Bem, minha gente, estou aqui com o Caleb Ben-Sossan. De novo, hoje a gente vai fazer uma gravação um pouco mais incisiva, um pouco mais contundente. A gente tem acompanhado dia a dia, hora a hora, o que tem acontecido aí no Brasil. E muitas coisas têm nos deixado sem dormir, né, Caleb? Com certeza. E a gente quer fazer esse vídeo para você que ainda está indeciso e não sabe ainda em quem votar, logicamente. E a gente quer falar algumas coisas para justamente trazer você para o lado do bem. Porque o mal está se instalando aí no Brasil e na América do Sul. E em outros países também. Então é o seguinte, você que está indeciso, pensa nos seus filhos, pensa nos seus netos. Dá uma olhadinha como é que hoje o pessoal está sobrevivendo na Venezuela. Essa noite eu assisti um vídeo do pessoal matando o cachorro para comer. Eu assisti esse vídeo. A Argentina está indo para o mesmo caminho, vizinha do Brasil. E vocês aí estão iludidos com alguma coisa, ou fizeram lavagem cerebral em vocês, não sei o que aconteceu. No meu caso, é praticamente impossível lavagem cerebral, e do meu amigo aqui também. Eu acho o seguinte, esse Alexandre de Moraes, esse canalha, desgraçado, maldito, eu estou falando de Israel, ele não pode me atingir aqui. Esse filho de uma égua, né? Ele está acabando com a democracia do Brasil e foi indo aos poucos, aos pouquinhos, e conseguiu engabelar todos. Conseguiu botar todos nessa censura prévia, nessa censura absurda, nessa diligência para eleger um ladrão, desde que tiraram ele da cadeia, que ele nunca devia ter saído lá, ele nem foi para a cadeia. Ele estava num hotel 5 estrelas. Ele devia ficar na cadeia, porque é um analfabeto de pai e mãe. É um desgraçado que quer acabar com o nosso país e com a nossa vida, com o nosso sossego, e a nossa liberdade e a nossa família. A minha família está lá no Brasil. Está lá. Construiu a duras penas o que tem até hoje. Trabalhou muito e não ficou parasitando ninguém. Então, Alexandre de Moraes e Caterva, esses vagabundos aí do STF e do TSE. E TSE, esse bando de vagabundo safado, que ninguém elegeu vocês, né? Seus desgraçados, não tem a graça de Deus, não tem nada. Vocês querem acabar com o povo. Não dá para segurar uma população de 200 milhões de pessoas, não dá para segurar. Vocês estão se enganando. Vocês estão cometendo o erro de induzir o Brasil para uma guerra civil. A maioria da população é de bem. A maioria pensa o bem. A maioria quer fazer o bem, não o mal. Então, esse vídeo que a gente está fazendo agora, até durante o dia, estamos deixando de trabalhar aqui em Israel. Estamos deixando de trabalhar para fazer esse vídeo para alertar vocês. Outra coisa muito importante, falando de Israel. O governo Bolsonaro é amigo de Israel. O governo do Lula, quando teve visita oficial aqui em Jerusalém, o Lula foi convidado a colocar flores no monumento do Holocausto. Ele não quis fazer. Nenhum presidente de outro país que visitou Israel deixou de fazer isso, como ele. Até o Sadat, quando foi fazer o acordo com o Begin, em 1978, ele foi... Exatamente. Aí o Lula vai lá para Ramallah e coloca a coroa de flores no túmulo do Yasser Arafat, um terrorista. Aquele terrorista filho da puta. Desculpa, mas você pode ver os seguidores do Lula usando aquele lenço da Al-Fatah, sei lá. É um kefir. Kefir. Eles apoiam o outro lado, né? E quando falam que Israel aqui não tem liberdade, dá tanta liberdade que o povo aqui pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. É uma das maiores passeatas gays do mundo, enquanto que o outro lado lá joga gay de cima dos prédios. Então, eu queria dizer para vocês, faltam 3 dias, pouco menos de 3 dias para as eleições. Hoje é 27 de outubro. Certo. Dia 30,
Não sei se vai ter a eleição, porque o Alexandre de Moraes resolveu não acatar as denúncias lá das rádios, né? Eu não sei em que pé pode ficar isso daí. Essa eleição, na minha humilde opinião, devia ser adiado por mais 30 dias. Com certeza. Ou pelo menos 15 dias, sei lá. Sem se falar da suspeição contra as caixinhas mágicas e sagradas. Exatamente. Que ninguém pode falar dessas caixinhas. E... Vamos supor que o Bolsonaro ganha com uma diferença de 5 votos. Aí vão falar, não, mas não pode, 5 votos, vamos recontar. Recontar o quê? Como? Aonde? Cadê os votos? Cadê a auditagem? Não existe. Então a gente não sabe o que pode acontecer nesses próximos 3 dias. Né? Se a gente aqui em Israel está sem dormir... Não estamos dormindo, você sabe. Fala aí como é que eu faço. 3h30 da manhã, ele me liga ou eu ligo para ele. 4 da manhã. 4 da manhã, a gente está atrás de notícias. Irmão, mas... A gente está atrás de notícias, porque como é que eu vou voltar para o Brasil? E você tem coisas lá? Tenho. Como é que eu vou voltar para o Brasil e encarar as pessoas, meus amigos, meus filhos, dizendo o Brasil aceitou o roubo como premissa básica para a existência. O cara foi condenado, ele foi condenado, ele é culpado. E deram um jeito de tirar ele, ninguém fez nada, ninguém falou nada. As pessoas, a imprensa não falou nada. Que merda de imprensa vocês acham que vocês são? Como é que foram calar a Gazeta do Povo? Como é que foram calar a Jovem Pan? Tirar o Augusto Nunes. Um ícone, né? Pois é, vocês estão pensando que vocês são o quê? Seu bando de canalhas. Vocês estão achando que 200 milhões de pessoas vão aceitar essa babaquice de vocês? Olha o Brasil como está hoje, olha como era na época do Lula. Basta ver o resultado econômico. Se Lula foi tão bom, 14 anos não dava, praticamente 16, porque Temer era vice da... E a gente deve o ministro Alexandre de Moraes ao Temer, né? A ideia Exatamente, mas não é só ele. Mas você sabe por que ele nomeou o Temer, não sabe? Por causa das fotos da esposa dele. E não é só isso, não. Não é só isso, não. Você tem aquele... Como é o nome lá do presidente, lá que foi presidente... Presidente do Fernando Henrique? Não, do tribunal. Do tribunal? Do Fux, não? Não, tem o Fux, tem esses palhaços aí. Tem que tirar esse pessoal de lá, gente. Ou tem que dar um jeito, não é possível. Eles trabalham contra o Brasil. Agora, pra gente que é judeu, é uma vergonha, porque o presidente também do Senado foi o Alcolumbre, e o presidente do STF foi o Fux, e o Fux não me representa. Pois é. Como é que pode uma coisa dessas? Como é que pode um cara ser advogado do PCC, o Alexandre de Moraes, gerar um inquérito que é ilegal, né? Como esse negócio das fake news. O que é fake news? É mentira, né? Mentira. Pois é. Aqui em Israel, o Bibi vai ganhar a eleição. Cara, tu falou uma coisa importante, eu não vou te cortar, depois eu quero falar. Não, fica à vontade, pode falar. Agora não, eu quero que você continue, tá legal. Porque eu me admiro que tem uns, com todo respeito, uns analfabetos funcionais que ficam falando fake news sem saber. É a mesma coisa, o cara, você fala inglês, aí o cara sabe um good morning, ou sabe I love you, a única coisa que sabe, aí ele diz fake news, não tá entendendo? Mentira. Pois é. E especialmente mentira é Lula. Vai, irmão. Pois é. Então, tudo que não é agradável se dizer como a verdade para a esquerda é fake news. Quer dizer, notícia falsa. Como é que um Alexandre de Moraes se baseia em notícia de jornal para tirar coisas do ar? E quando a equipe do Bolsonaro comprova, através de 2 auditorias, que teve roubo, que teve problema, quero provas mais contundentes. Que palhaçada é essa? Aí quando leva as provas vai ficar enrolando, empurrando com a barriga, né? E essa turma toda aí que só recebe informação por rádio lá na Bahia, como é que fica? Cadê em Pernambuco também? Ou no Nordeste todo? Em Minas aconteceu também. Como é que fica isso? Como é que fica? Cadê a imparcialidade? E outra coisa, como é que o TSE está legislando se é contra a Constituição?
criar leis em cima da eleição, proibir divulgação em carro. Os tribunais regionais eleitorais do Rio de Janeiro estão proibindo colocar adesivo nos carros e nos caminhões. Que merda é essa? O que vocês acham que vocês estão fazendo com o país, com o Brasil? Eu moro aqui em Israel, eu ainda consigo me salvar de alguma coisa, né? E vocês que estão aí? Você acha que se o Lula ganhar eu vou passar pelo Brasil de novo? Quero que você exploda. Quero que você exploda. Vocês vão merecer o governo que vocês botaram lá. Agora, estão levando muita gente inocente no caminho. Se você é jovem, está na faculdade, ou está num colégio público, a gente sabe que você foi doutrinado. Você tem que entender que fizeram lavagem cerebral em vocês. Vocês são jovens, têm 18, 19 anos, não acompanharam a política quando o Lula estava lá. E agora vem falar que é bom, que é ótimo, que o cara não rouba e não sei o quê. Que palhaçada é essa? Ô, pessoal, tem que ter um pouco, o mínimo de consciência, né, Caleb? Certeza. O que o nosso amigo Marcelo está falando, e eu não sei se eu citei da outra vez, o Alexandre de Moraes, ele já escreveu livros até com o doutor Ives Gandra, que é o maior jurista, ele com o doutor Carvalhosa, eu creio que hoje são os maiores juristas que tem no Brasil. Está falando aqui um advogado, né? E o que acontece? O livro dele era uma base para a gente, para vocês terem ideia do que é lei. Vou dar um exemplo a você. Os Estados Unidos fez uma Constituição e até hoje não mudou nada, não foi acrescentado muita coisa nela. Na primeira emenda da Constituição americana, ela fala do direito à religião, da liberdade, inclusive até a Carta dos Direitos Humanos, né, que todo mundo é igual, vem da Constituição americana. Sim. Os patronos da independência, que foram Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, tá entendendo? Entre outros, esses foram os pais, que a gente chama pais fundadores. E na segunda emenda da Constituição americana, é o direito à legítima defesa, a portar uma arma. São coisas que não mudaram, está aí na liberdade. O que é que acontece no Brasil? Foi feita uma Constituição em 1988, e essa Constituição, que já é muito progressista, como eles chamam, que eu não concordo com eles... É uma Constituição de esquerda, né? Eles modificaram tudo e não respeitam mais. Então, a minha visão, eu já tive admiração, os nossos livros na Faculdade de Rondônia, na FAR, no Instituto João Neoro, de constitucional, a base era do doutor Alexandre de Moraes, mas tudo que ele escreveu está sendo feito ao contrário. Um exemplo que o meu amigo Marcelo deu foi quando os empresários, inclusive o Davi Negri, um empresário, o Pérez, o Isaac Pérez também, outro empresário do Rio também, importante, quando eles estavam no grupo de WhatsApp e alguém comentou que preferia que fosse outro regime, de que o Barba voltar ao poder, o que é que aconteceu? Uma pessoa mandou um emoji, uma mensagem dizendo dando que um sorrisinho, e isso aí foi a base para apreender os celulares, computadores e bloquear as contas desses empresários, grandes empresários como Luciano Hang da Avan. O que é que acontece? Luciano, só um detalhe, o Luciano está com 15 milhões de pessoas nas redes sociais bloqueadas. Ele está censurado. Que país que é o Brasil? Que país que é isso? Nem no regime militar teve censura dessa forma. Que palhaçada é essa? Censura prévia? O Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, demais. Ser censurado por uma coisa que teria sido lançada. Que babaquice é essa? E o povo aceita, a imprensa aceita. Eu vou falar uma coisa para vocês, ainda bem que eu não sou presidente da República. Senão eu botava o artigo 142 e derrubava todo mundo. Coisa que o Bolsonaro não pode fazer nesse momento. Ele não pode fazer porque tem aqui... O artigo 142, quando a gente... Eu sei que tripartido dos poderes, né? Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, quando um desses poderes invade a competência do outro, na Constituição, você pode ativar o artigo 142 para que
as Forças Armadas venham a esse poder para fazer ele voltar, né, a respeitar, porque o Judiciário está para julgar, o Legislativo está para criar leis e o Executivo para administrar. Só que o Judiciário hoje em dia no Brasil está fazendo várias súmulas, está fazendo leis, está desconhecendo as leis que já tem e está administrando o país. Foi o que aconteceu na época da doença, né, nessa que teve aí, que eles tiraram a competência do Poder Executivo e deram para os governos estaduais e municipais. Agora, que frescura é essa de você não poder falar as coisas, de cercear o direito à livre expressão do pensamento na internet? Eu falei mal aqui, falei mal não, para mim é até elogio chamar o Alexandre de Moraes de filho da mãe, é até elogio, devia falar mais coisas. Agora, como é que vão cercear meu direito de pensar e colocar no YouTube e outras ferramentas? Eu sei que esse vídeo vai ser cortado, e eu sei que você vai espalhar ele antes de ser cortado. Tá? Vocês vão dar curtir e espalhar isso daí. Vou colocar em todas as plataformas. Tem plataforma que eles não têm acesso. Entende? Agora, a gente ser cerceado... pessoal, jovens, eu tive na minha vida muitos alunos, eu dei aula em faculdade, em várias faculdades, em alguns colégios. Pessoal que foi meu aluno. Pessoal, lembra como era bom na nossa época? A gente podia falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. E a gente desenvolvia o pensamento, a gente não era doutrinado. Eu acho que eu tenho pelo menos 10 centenas de alunos que eu já formei na minha vida. Pensa um pouco naquela época e pensa nos seus filhos e nos seus netos. O que eles vão ter? Cachorro para comer na hora do almoço? Se tiver, entendeu? Vão ficar revirando lixo? Entende? Outra coisa, como é que vocês podem votar num filho da mãe desse desgraçado que quer dar apoio às ditaduras de esquerda em toda a América Latina? Né? Na Nicarágua estão queimando igreja, batendo nos padres, botando freiras para fora, e o Lula é amigo desse desgraçado, entende? Amigo de Maduro, da Venezuela, amigo do presidente da Argentina, que eu até esqueci o nome. Fernandes, por causa da Kirchner. Como é que pode? Como é que pode? Roberto Fernandes. Alberto Fernandes. Como é que pode vocês aceitarem uma coisa dessas? Gente, põe a mão na consciência, né? Certeza. E a gente respeita. Não... Qualquer ideologia, preto, branco, mestiço, homossexual, heterossexual, mas você está sabendo que o Brasil está sendo aparelhado há muito tempo, como a justiça foi. A justiça, os tribunais superiores e o STF. A maioria dos ministros, só tem 2 que foram nomeados pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. A maioria foi nomeada de Fernando Henrique até Lula e Dilma, tá certo? O ministro Fachin era o advogado do movimento gay e do movimento dos sem terras. O doutor Alexandre de Moraes, ele foi advogado de uma empresa de ônibus que fazia lavagem de dinheiro para o PCC. Não estou dizendo que o doutor Alexandre de Moraes é nada disso, mas eu estou dizendo é uma coisa difícil. Aí você chega, pega o doutor Barroso, ele foi advogado do César Battisti e disse que ele era inocente, e César Battisti foi extraditado para a Itália e assumiu as 4 mortes que ele tinha matado pessoas friamente. Então, essa ideologia de esquerda tem sido implantada no Brasil há muito tempo. O próprio Barroso falou, eleição não se ganha, eleição se toma. Se toma. Ele falou, o Dirceu também falou isso. Exatamente. Vamos tomar o poder. E eles estão tomando o poder, estão infiltrando na mente de vocês. E da juventude. Justamente, da juventude. Pergunta para alguém que tenha mais de 50 anos, que viveu na época do regime militar, como é que era a vida lá e como é que é a vida agora? Muito melhor, muito melhor. Pô, respeito. Você podia sair na rua. Eu brinquei na rua a minha infância inteira. Minha infância inteira eu vivia na rua brincando com meus amigos. Você morava no Bom Retiro, não? Eu morava em Moema. Moema. Eu brincava na rua o dia inteiro, nunca aconteceu nada com a gente, nunca teve problema. Vai uma criança hoje brincar na rua para ver o que acontece? Se ela não é sequestrada ou morta, ou assaltada
E a pedofilia vai ser regularizada se esse cara voltar. Pois é, gente. Olha, esse vídeo é para tentar conscientizar ainda alguém que queira votar no Lula. Pô, Alckmin, o que esse desgraçado fez por São Paulo? A merenda escolar. Não, o que ele fez por São Paulo de bom? Aí vem falar que poucos meses antes da eleição veio dizer que Lula quer voltar a cena do crime. E aí o cara vem e se junta a ele. Sarney se juntou. Quem é esse filho da puta desse José Sarney? Esse cara roubou o Brasil, ele roubou o estado do Maranhão, todo pertence à família dele. Que palhaçada é essa? Vocês estão pensando que vocês estão indo para onde? Ô, juventude, isso aí não é brincadeira, não. Isso não é brincadeira, não. Eu já estou fora do país. Eu quero voltar para o meu país. Eu quero poder passear, eu quero poder viver lá de novo. Eu gosto do Brasil, a minha segunda pátria, a minha primeira, né? A minha segunda aqui em Israel. Graças a Deus. Eu tenho essa oportunidade. E quem não tem? Vai fugir para onde? Vai fugir para a Argentina? A Argentina eles já estão começando a comer cachorro. Para Nicarágua, para Venezuela? Que é isso que vocês querem? Vocês vão fazer o quê? Só se for viver no meio do mato, da Amazônia. O Brasil é a última barreira. Da América Latina é a última barreira. Vê os Estados Unidos, o que está acontecendo com esse governo de esquerda aí, com esse João Bidet. O pessoal está saindo todo da Califórnia, não sei como sua... Não, estão querendo dividir a Califórnia em dois agora, em Nova Califórnia. Não tem mais lei, as pessoas podem roubar no supermercado o que quiserem, porque os direitistas de lá não estão aguentando as mazelas da esquerda que tomou o poder lá na Califórnia, e agora você se roubar até $900, parece, do supermercado... $1.000. Você não pode mais ser preso. Então, como é que fica um dono de rede de supermercado? Vai fechar, tá tudo falindo por ali. O pessoal tá fugindo da Califórnia, tá indo todo para Miami. Que palhaçada é essa, gente? Tudo que o Marcelo tá falando é verdade. Tem um livro chamado Arte da Guerra, um livro chinês. Ele fala o seguinte: a primeira coisa, tem várias regras, né? Tem aquela história da terra queimada, que eles chegavam para conquistar um país, o pessoal ele queimava toda aquela região que tinha plantações de arroz, ou do alimento que tivesse, porque a terra queimada, o pessoal não ia ter como se alimentar, o pessoal do exército. E outra das teorias que era o seguinte: dividir para conquistar. Exato. Você divide. Então, nessas gestões, a partir de Fernando Henrique, em especial no governo do Barba e da Dilma Anta, o que é que eles fizeram? Eles implantaram uma ideia de preto e branco, pobre, rico, empregado, patrão, heterossexual, homossexual, e dividiram. Quando no Brasil, preconceito todo mundo sofre. Tem gente, em todo lugar tem preconceito contra o judeu, mas no Brasil nunca teve essa coisa como tem. Nem piada você pode contar mais. Nem piada. Nunca existiu isso, eles dividiram. A gente é o povo brasileiro, independente de ser judeu, muçulmano, cristão, de ser preto, branco, loiro ou mestiço, e eles fizeram isso. E a gente tem um país maravilhoso, riquíssimo, com tantas oportunidades, e agora ele já está falando, enquanto o presidente Jair Bolsonaro está com Paulo Guedes, em 4 anos. A gente está entrando na OCDE daqui a pouco, daqui a pouco é a 4ª economia mais rica do mundo, o mundo todo de olho no Brasil. Aí o Barba está falando de fazer aliança com a Argentina e com a Venezuela. Como é que a gente vai se encostar, como se fala lá, em um pau que não dá sombra, em quem não tem dinheiro? O Banco Central da Argentina não tem dinheiro. A Bolívia não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí quer pegar os 350 bilhões de reserva do Banco Central do Brasil. Eu não entendo, é uma loucura. Quer furar o teto de gastos, quer gastar à vontade. Não tem ainda um plano de governo, faz questão de falar que não tem plano de governo. Quem vai ser o ministro da economia do Lula? Ele não falou até agora, não deu precisão nisso, não deu certeza disso. Como é que vocês pensam que vocês vão viver aí? Israel já está fechando as fronteiras. Para cá vai ser difícil alguém vir para cá. Até mesmo sendo judeu. Está muito complicado, muito complicado.
estão dificultando muito. Até o custo de vida aumentou aqui, né? Porque eles estão preferindo pegar o pessoal da guerra agora. Exatamente. Está chegando o pessoal tanto da União Soviética, da Rússia, como da Ucrânia. Então está chegando muita gente aqui. E já estão começando a barrar os argentinos, que estão em desespero, fugindo lá da desgraça, do Alberto Fernandes lá e da digníssima Cristina Ladrones. Exatamente. Então, vocês não vão ter para onde sair. Estados Unidos, México está dominado pelo tráfico. Vocês estão pensando o quê? Vocês vão ficar vagabundando aí, o governo vai dar tudo para vocês? Vocês vão querer votar no Cupicha? Gente, eu conheci Cuba e ainda estava numa época boa, né? Eu conheci Cuba há 20 anos atrás. Vai ver agora. Um salário mínimo em Cuba não se compra nada. Se compra 2 litros de leite e um pão. Um salário mínimo na Venezuela, 1 litro de leite você compra. E para comprar uma cesta básica, eu estava vendo ontem... 27 salários mínimos. Precisa de 27 salários mínimos para uma cesta básica. Como é que um pai de família pode... Bem básica mesmo. Pode sustentar... Não, e nem tem produto mais para vender. Não tem. Só no câmbio negro. Então vocês estão pensando o quê, gente? Vocês estão pensando que vocês vão sobreviver desse jeito? Cara, para pensar. Vai naquela maldita daquela urna desgraçada que botaram aí e bota 22. Não tem o que pensar mais. Não tem o que pensar. Você que está assistindo aí na Bahia, no Nordeste, eu já morei 15 anos no Nordeste, em Pernambuco. É um povo maravilhoso, mas a maioria é sem instrução. Não teve oportunidade, porque o PT acabou com o ensino. Só assiste Globo, só ouve rádio. E cadê as propagandas do Bolsonaro que não veicularam? Quantas e quantas horas? Isso é a pontinha do iceberg. E toda essa sacanagem que está sendo feita desde o primeiro turno até agora contra o Bolsonaro. Desde antes. Desde quando o Barroso foi na Câmara dos Deputados para virar o voto. Porque não ia mudar. Ia ser o voto nas caixinhas mágicas digitais, mas com a impressora de lado para imprimir. Está entendendo? Para a conferência do voto. Para ser uma conferência, se tivesse alguma dúvida. É estranho. Foi comprovado que as urnas não são auditadas. Não são auditadas, pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Aí foi todo aquele escândalo lá do Barroso. Se Barroso fosse bom, não tinha esse nome, Barroso. Eu me lembrei dele hoje quando eu fui no banheiro de manhã. Eu dei um Barrosão em homenagem a ele. Acho que nem isso merece. Merece mesmo. Não merece mesmo, não. Sabe, gente? Para pensar. Para pensar. A gente teve que engolir tudo isso Vocês tiveram medo. Vocês foram doutrinados. Ninguém falou nada. Ninguém fala nada. Tá? Entra na internet, entra nos canais um pouco de direita, vê o que o Fiuza fala, vê que a Ana Paula Henkel fala, vê que a Cristina fala. Grêmio. Cristina Grêmio. Vê o que o Roberto Mota fala. O Alexandre Garcia. Augusto Nunes. Tem a Rádio Jovem Pan de Bauru também. Eu quero Aquele dar uma cara é fantástico. Pitoli. Pitoli é também. Pitoli é incrível. Será que só quem estudou um pouquinho fora dessa bolha maldita que vocês estão se inserindo, só quem estudou um pouquinho fora disso tem consciência do que vai acontecer no Brasil? Quem está querendo a volta de Lula são artistas aí, como a Daniela Mercury, como o Luciano Huck, como Caetano Veloso. Quem é que gosta mais da música Caetano Veloso? Não tem esse público, não. A gente gosta de sertanejo. É o Gilberto Gil. É essas pessoas que querem a volta da Rouanet, que pegavam milhões para se apresentar para uma meia dúzia, porque o povão gosta de vaneirão, o povão gosta de forró, o povão gosta do sertanejo e de bons rocks também. Eu não tô... Mas dessa música de lá, tem uma elite lá no Leblon que pensa que representa. Quer dizer que 30% da população brasileira, quando tu diz 200 milhões, eu não concordo, que é 220 milhões, mas tem a parte dos mortandela, que não é. Mas na rua a gente vê quem está com o presidente, só que tem as caixas mágicas. Mas se o capitão garantiu, se a gente for votar em massa, a gente vai eleger ele, a gente vai confiar. Outra coisa, como é que pode, gente? Põe na consciência de vocês. 7 de setembro, foram 20 milhões de pessoas nas ruas do Brasil todo. E o Bolsonaro não pode colocar, a propaganda não pode colocar isso na mídia.
não pode colocar isso na mídia, por quê? Era 200 anos da independência do Brasil, não pode ser colocado na mídia? Que palhaçada é essa? E vocês foram assim, cadê que vocês foram para a rua? Eu acho que, sabe, estava na hora de o povo se levantar, né? Está mais do que na hora do povo se levantar. Eu acho que dia 29 agora vai ter uma... No sábado. Foi o Adrilles que estava um ato... Por eleições limpas. Exatamente. Vai ter um ato por ele. Você acha que eu não estaria na rua se eu estivesse aí no Brasil? Certeza. Você acha também que divulgando, né? Você acha que eu estaria perdendo o meu tempo aqui, Israel? O tempo é... Que é sagrado, que a gente não... A gente não para, a gente não pode parar. É trabalho o dia todo. O dia todo. Você não pode... Aqui não é país de brinquedo. Não é. Não é país de brinquedo. A gente está parando com o Brasil. Exatamente. Sabe? Vocês têm uma mordomia, vocês têm tudo. Aqui se planta no deserto, aí se planta na terra sozinho, o negócio cresce. Né? Vocês têm o Cerrado, vocês têm o Nordeste agora, com a água do Rio São Francisco chegando no Nordeste todo. Né? Foi Lula que fez. Fez porra nenhuma. Esse cara não fez nada. Ele roubou o Brasil. Ele roubou. É um ladrão, ex-condenado. E estão dizendo aí na mídia que nem se descobriu ainda o quanto roubaram. Estão dizendo que está na ordem de R$1 trilhão que esses caras roubaram. Vocês se deixam, vocês se permitem a isso? Porra, cansei, eu tô cansado. Olha, tô cansado. Quando foi descoberto o Petrolão, a Petrobras tinha uma dívida de 920 bilhões de reais. Hoje em dia ela tem um lucro anual de 150 bilhões. E chegou ao preço mais elevado essa semana de 520 bilhões de reais. É muito dinheiro. O valor da Petrobras. Tá certo? É muito dinheiro. Por quê? Foram perguntar ao presidente, olha, eu não sou economista, mas eu sei de uma coisa, se não roubar, o dinheiro rende. E é isso. Ele não rouba, ele é grosso, igual a nós somos mesmo. Ele fala, às vezes, pelos cotovelos alguma coisa que pode ofender alguém, mas não é ladrão, é honesto. Bolsonaro, ele é a última esperança do Brasil decolar para o primeiro mundo. Agora, se o Barba voltar, se prepare. Sim, ele está dizendo que vai regulamentar a imprensa. O que esse analfabeto sabe de imprensa? O que esse maldito, desgraçado, descondenado sabe de imprensa? Isso é um puta de um ladrão, safado. Eu falo mesmo, eu quero que se lixe. Vem me buscar aqui, seu bando de filha da puta de esquerda. Seus panacas. Sabe? Ô povo, acorda, povo. Acorda, vai lá no dia 29 protestar. Sim. Que merda é essa, cara? O que a gente está se sujeitando a quê? A um monte de bandido que nem... Quem deu um voto para esses caras? Quem elegeu o Barroso? Estão querendo botar de goela abaixo o Barba. Exatamente. Tá certo? E já boicotaram a eleição com as inserções de rádio. 153 mil inserções. Sabe? E agora quero que a gente aceite normal um cara que não junta as pessoas na rua, não junta. O Bolsonaro ele pode ir para qualquer lugar, onde ele chegar de surpresa, o pessoal vai para... Eu quero ver com que cara esse filho da puta desse Lula vai chegar lá no debate da Globo, com que cara ele vai responder as questões do presidente Bolsonaro. Eu quero ver como é que ele vai falar que não foi... Que desculpa que ele vai dar para a falta de inserção de propaganda do Bolsonaro. O que ele vai falar? Qual é a desculpa para o roubo? Não tem. Não tem. Qual é o plano de governo? Não tem. A gente vai chegar lá, vai mandar dinheiro para cobrir o rombo da Argentina, Venezuela, Nicarágua, e Bolívia, e o cacete, e Peru. Porra, que merda é essa, gente? Vamos falar sinceramente, que merda é essa, gente? Bom, eu não sei, eu não tenho muita coisa mais para falar. Não, eu tenho. Gente, a gente às vezes não tem, pode pagar um Netflix, eu também não uso o Netflix, as minhas crianças usam, mas eu não uso. E tem que assistir o que tem, né? A gente tem a opção da SBT, da Record, a Band já é meio tendenciosa, mas eu vou falar para vocês. Eu não assisto a Globo. A Rede Globo com a CNN, só que a Rede Globo ainda é pior, a Rede Globo consegue ser pior que a CNN. Bom, eu não assisto há 15 anos. Ela chegou ao ridículo.
A melhor rede de televisão que tem hoje em dia é a Jovem Pan no Brasil. Jovem Pan. E a de Bauru é massa, mas a Jovem Pan. Mas a Rede Globo deixou de ser mídia, deixou de fazer jornalismo, de falar isso aí, a verdade. Tá entendendo? Pô, gente, tá na hora de falar a verdade. O jornalista da Globo, quando ele vai falar do presidente, ele faz cara de raiva, parece cachorro raivoso. Eu queria passar uma tarde conversando com essa tal de Miriam Leitoa. Eu queria conversar com ela uma tardezinha só. Eu queria que fosse até gravado. Foi terrorista. Eu queria que fosse até gravado o negócio dele. Terrorista. Aquele outro lá que vai na Globo, lá que é filho do outro lá, aquele palhaço de esquerda, como é o nome dele? Tem vários, a Globo é toda de esquerda. Eu nem consigo lembrar. Noblar. Noblar. Guga Noblar. Pô, que palhaço é esse? Que imbecil esse cara? Sem comentários. Bom, gente, eu acho que já deu, né? Eu não sei mais o que falar, gente. Ó, eu tô com o coração aberto aqui, botando minha vida em risco, entendeu? Para falar o que eu falei. Eu já tinha um canal de televisão lá em Pernambuco durante 8 anos e meio. Eu tinha 1 milhão de acessos por mês, a TV Guararapes. Foi a primeira do Norte e Nordeste na internet. Fez muito sucesso. E eu já fui muito ameaçado, inclusive ameaçado a mim, a minha família, por conta de dar apoio à direita. Ser um canal de direita. Fui muito ameaçado. E aqui estou eu hoje em Israel, também por conta disso, que eu perdi o canal. Okay? Eu fui um dos primeiros censurados, entre aspas, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, por dar apoio, por ser um canal de direita. E continuo muito mais convicto que eu sou de direita e apoio o conservacionismo, né? Os conservadores, apoio, porque para mim é pátria, família, liberdade, né? E Deus. E é isso aí, gente. Pensa nesse vídeo aqui, distribui aí. Eu sou um ilustre desconhecido hoje em dia, pouca gente me conhece, mas eu acho que a gente está falando, está pondo a cara aqui a tapa, está falando a verdade. Que país vocês querem deixar para os filhos, para os nossos filhos, netos e bisnetos? Vocês querem deixar o quê? Você acha que essa esquerda maldita... Olha, gente, pensa no trabalho que foi para colocar aquela desgraçada daquela Dilma para fora. Pensa no trabalho, lembra do trabalho que foi? Eu estava com um canal de TV, era todo dia na rua. Todo dia, o impeachment saiu assim, como uma prisão de ventre, entendeu? Imagina esse pessoal voltando agora, se a gente vai conseguir tirar eles do poder. Nunca mais. É muito fácil você ser comunista de iPhone. É verdade. Né? O pai pagando as contas. Outro dia lá, a menina que estava defendendo a igreja lá em Chapecó. Ou a outra lá que estava protegendo o Dirceu, falando lá com o boné do MST. E com a Gucci. Uma bolsa de 30 mil. De 30 mil reais, 28 mil reais. Que palhaçada é essa? Ser socialista assim é fácil. Vai passar as férias em Miami, fazendo compra, tem computador bonitinho em casa. Entendeu? Não, você tem que ver que a maioria é porque o Trump ele cortou, mas a maioria dos filhos do ditador, os filhos do ditador, Nicolás Maduro, pessoal, a filha de Chaves, filho do pessoal da cúpula. Filhos do Fidel. Tudo estava nos Estados Unidos. Quer dizer que eles fazem a merda e depois vai para um país de primeiro mundo, né? Então a intenção deles é essa. Deixa o povo na merda e depois vai morar no outro local. Só quer como é que diz, só o contra-cheque no final do mês, né? Tá na hora de falar o fique em casa para Lula. Mas dia 30, gente. Fique em casa, favor, Lula. Vão votar. Fique em casa. Pode falar o número aqui? Pode, fala. Votem 22. Jair Messias Bolsonaro, o capitão do povo. Eu vou dizer a você, ele fez outra vez eu ter esse sentimento de orgulho, de amor pátrio, de dizer eu sou brasileiro e de defender, porque nossa bandeira estava jogada. E quando Bolsonaro assumiu, esse aqui conhece Bolsonaro, teve com ele. Tomando uma caipirinhazinha com ele.
e já me disse que ele é um homem muito humilde, gente muito, muito boa. E eu, por ter sido policial e também ter essa formação jurídica, ter trabalhado também no Ministério Público de Rondônia, a gente conhece as pessoas. E Bolsonaro é uma pessoa humilde. Só que ele é verdadeiro. Eu já falando com o Marcelo que é verdadeiro. Bolsonaro fala palavrão. Bolsonaro fala palavrão. Mas não é ladrão. Pô, palavrão faz parte do vocabulário. Da tradição nossa. Né? Palavrão foi feito para falar na hora certa. Verdade. Né? Verdade. Então, veja aí, o grande filósofo Olavo de Carvalho falava de cada 10 palavras, 12 eram palavrões. E daí? Olha a genialidade do cara. Ele era de esquerda. Ele foi de esquerda. Nelson Rodrigues, pô. Sim, quando descobriu o que a esquerda é, o que pretende de verdade, mudou de lado. Tá vendo? Um dos maiores filósofos do mundo. Ah, então chegou a hora de tomar juízo, né, gente? Ai, Bolsonaro falou merda, ele falou não sei o quê. Pô, o que é isso, gente? E o Lula se mijando todo lá na ONU, mijando na calça, bebendo pinga na garrafinha de água? Que porcaria é essa? Nem falar ele sabe. Nem falar ele sabe. Cuspindo. Como é que ele trata os próprios empregados dele, a gente vê? Que merda é essa? Vocês querem votar num... Eu prefiro... Delinquente. Eu prefiro votar num cachorro do que votar nesse cara. Pelo menos o cachorro está bem intencionado. Pô, tu tá fazendo uma comparação pesada. Coitado do cachorro. Pois é. Bom, eu não sei quanto tempo já deu isso aqui, eu tô cansado. Gente, faz quase um mês que eu não durmo direito, acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Eu não tenho muita coisa a perder no Brasil, mas tem gente lá, amigos e família, que não merecem o que pode acontecer com a eleição desse filho da puta. Ô Marcelo, de outra vez a gente tem que falar o que é sistema pro pessoal. Muita gente não sabe o que é o sistema. Detalhar o que é o sistema. E que o sistema é foda, parceiro. Não quer sair do poder o sistema. Né? Quem controla o sistema? São grandes companhias internacionais. Nós, para o sistema, somos o quê? Nada. Mas o povo da internet, quando o povo ganhou voz, a gente está bloqueando o sistema. E vai acabar com esse sistema. O sistema nosso é outro. É Deus, pátria, família, liberdade. Verdade, agora você fala sério. Esse é o nosso sistema. Então, gente, é isso que a gente tinha para falar. Não nos alongaremos mais. Desculpe os palavrões, eu sou assim mesmo. Eu sou grosso, mas eu sou honesto. Eu trabalho feito um condenado. Trabalhei, gerei muito emprego no Brasil. Formei muita gente em faculdade, na área de cultura, de TV e de computação. Formei. E eu sinto muito, muito orgulho no meu coração por conta disso. Eu posso não ser um cara perfeito, não ter tanto estudo quanto eu acho que eu deveria ter, mas pelo menos a minha parte eu estou fazendo, eu estou me expondo. Sei lá, se um dia eu vou para o Brasil, alguém me prende, mas eu estou falando o que eu devo falar. Tá? Essa raiva, é raiva mesmo dessa esquerda, todo mundo tá, eu estou sentindo, todo mundo está contido, não pode falar, não pode se expressar. Ai, o YouTube, que porra de YouTube? Ai, vão me cortar, o Facebook, que diabo de judeu é esse Zuckerberg do cacete, esse merda? Ele acha que ele toma conta do mundo? Né? Eu renomeei a empresa dele, não é Meta, é merda. Entendeu? Que corte essa merda do Facebook, mas alguém vai ser atingido pelo nosso Pelo vídeo. Menos um voto que a pelo gente menos tirar. Um voto que a gente tirar desse Verdade, desgraçado. pelo menos um voto. Né? Eu consegui virar um voto. Eu já virei uns 8. Tem um primo meu, é um cara humilde, sabe? Do outro lado, que não tem origem técnica. Mas aquele cara que era doente. E eu comecei a coisar, rapaz, ele virou o voto. Se eu ter que falar com ele, o cara vai botar aquele videozinho que a gente fez outro dia à noite, já me ligou do Brasil pelo WhatsApp, alguns conhecidos que eram de esquerda. Pô, Marcelo, acho que você tem razão. Realmente, eu estou acordando, não dá para votar no cara. De verdade, gente, eu consegui virar umas 7, 8 cabeças. Quem sabe agora com esse vídeo um pouco mais. Pelo menos 3. Pelo menos um que seja. E você tem que fazer a sua parte também. Está na hora do brasileiro tomar. Sabe, agora é a hora de reagir. Agora é a hora de reagir, de brigar e de morrer pela pátria. Sabe? De morrer pela pátria mesmo, de verdade.
sabe? Pensar naqueles caras que fizeram a pátria até hoje, como o Bolsonaro, aí, que tomou facada e durante 4 anos está 24 horas por dia tomando na cabeça, gente. Sabe? Eu não estou pedindo emprego público, nunca pedi nada para ninguém. Eu estou aqui na minha, estou trabalhando. Mesmo lá no Brasil, eu tinha minha empresa, meus negócios, dava aula em faculdade, fazia Uber. Quantas vezes eu fiz Uber no governo daquela desgraçada daquela Dilma que faliu todas as empresas lá em Pernambuco? 90% das empresas falindo. Eu fui fazer Uber. Que o cretino quer tirar o Uber, quer taxar não sei o que, quer fazer não sei o que lá. Olha, e também os entregadores de iFood. Olha, gente, pensa bem. Para mim, já acabei mesmo. Eu estou cansado. É o seguinte, gente. Todo o sistema democrático, se você for para uma coisa que eles falaram na faculdade, que eu fiquei... Hoje eu já tinha aquela fixação. Essa tal da escola de Frankfurt. Foucault, aqueles filhos da égua, tudinho, tá entendendo? Um monte de esquerdista. Aí eles pegam, ensinam a gente, eles doutrinam a gente, tá entendendo? Com Marx, com Engels, com esse pessoal aí, tá entendendo? Na cabeça da gente, com o próprio Freud, com o Jung, com o Young, e você vai se tornando um tipo de um robô. Sim. Só que eu fui militar, ele foi militar também. Ele serviu o exército. Então a gente tem mais uma proteção para essas coisas. Agora, essa juventude que não, tem que abrir a cabeça. Eu respeito a tripartição dos poderes, como a gente já falou, executivo, legislativo, judiciário. E todo país que é democrático tem um negócio que a gente chama no direito check balance. Em inglês quer dizer freios e contrapesos. Os 3 poderes, um serve para contrabalancear. É usado também no direito isso aí. Porque no direito, você vai na Constituição, em qualquer Constituição do Brasil não é diferente, e você vê que toda pessoa para ser condenada, ela tem que ter direito até que se prove em contrário, né? A defesa, tá entendendo? Ele tem direito ao contraditório e à amplíssima defesa. Amplíssima, não é ampla não. Ele tem que ter direito ao contraditório, provar o contrário do que está sendo acusado. Sim. E ampla defesa. O que foi que a gente viu hoje aqui em Israel, ontem no Brasil? Foi apresentado provas robustas, como o Alexandre de Moraes fala, né? O doutor Alexandre Moraes. Doutor em que, esse desgraçado? Eu vou precisar viajar para o Brasil, eu não posso falar igual tu, não. Doutor em filho da Aí foi apresentado e ele, como juiz, ele é um ministro, né? Ele é promotor por natureza, né? Ele é promotor. Mas hoje em dia é um juiz, e um alto juiz da alta corte brasileira, ele disse que não ia aceitar, mas as provas estão ali. E que ainda mais ia entrar contra... É a mesma coisa de você ser roubado e a polícia prender você. É isso que está acontecendo. É isso que, com todo respeito ao judiciário, mas eu falei com pessoas... Sério, eu falei com uma pessoa muito importante, uma pessoa importante mesmo, importante. E ela me disse assim, o que está acontecendo aqui no Brasil, meu amigo, é o ativismo judiciário. Infelizmente é isso, ativismo judiciário. Aí, tudo que o presidente pediu até agora, nada. Tudo que o Barba pede, dá certo. Fake news. O nome do Barba já é mentira. Vê só, Mensalão, Petrolão, Flowzão, o cara do Flow, daquele podcast. Isso eu sabia que tinha, ele disse porque teve 1 milhão de visualizações, só tinha 50 mil likes, e ele estava com pressa de tirar o Barba. Então, e agora o Radiolão, e quem sabe o que está escondido. A outra coisa, só para finalizar, queria mandar um recadinho aí para o senhor Pacheco, lá do Senado Federal, presidente do Senado. Um dia, você vai pagar, amém, pela sua... Todas as bênçãos, Israel, o Egito está de perto. Pela sua covardia. Um dia você vai pagar pela sua covardia. Que seja breve. E que alguns outros também vão pagar pela covardia. E que você seja lembrado pela história com o grande desgraçado que você é. Amém. E que isso fique na sua consciência. É isso aí. Gostei, que tu é bom de palavra. Abraço aí para todo mundo e
Gente, Deus, pátria, família e liberdade. gente, muito obrigado. É bom sempre estar ao lado de Marcelo. Marcelo sabe a amizade que eu tenho com ele, só que ali, vocês viram o que eu falei, né? Olha, Marcelo, um abraço. Um abração. Dia 30, 22, Na cabeça. como é? Aperte então, confirme Bolsonaro. Exatamente. Exatamente. Marcelo, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, minha gente.